Importante, férias escolares. E aí, para alegria ou não das mães, dos pais aí que estão acompanhando. E a gente está recebendo a nossa psicóloga Michele Amorim. A gente está falando sobre rotina, que é super importante a gente não fugir tanto assim, né? Sim. Acabar com aquela ideia de que férias pode tudo, vamos deixar o nosso filho dormir meia-noite. Ele que decide a rotina dele, ele que vai decidir o que ele vai comer. E tem mães e pais, muitas vezes, que usam essa tática até para premiar a criança, porque passou de ano, né, Michele? Exato. Só que depois eles vão voltar para as aulas. E aí, como que vai ser, né, esse retorno à rotina? Eu acho que a criança sente mais, né, Michele? Sim, com certeza. Por isso que, né, nós falamos dessa importância de, vamos, principalmente aos próximos 15 dias depois, né, próximo já ao retorno, a gente tentar voltar o máximo possível da rotina que já era estabelecida, né, por essa família, porque senão a gente tem depois o quê? Uma criança irritada na sala de aula, com sono, e aí a gente não tem o desenvolvimento que é esperado, né? Sim. A capacidade dele de prestar atenção, de manter o foco. Não, e lembrando que essas férias, não é aquelas férias do meio do ano que você para um pouquinho, descansa e volta. Sim. É umas férias Período que ele mais vai longo. voltar. Exato. E é umas férias que ele vai voltar para um ano diferente. Sim. Às vezes muda a turma, tem criança que muda até de escola, então ele vai Exato. precisar estar mais do que nunca inteiro, concentrado, né? Sim, a fim as de querer demandas participar. São outras, Exato. Né? Então, eu acho que é importante exatamente isso, da gente olhar para esse período de férias que vai exigir da criança mais esforços para o próximo ano. Né? Então, essa rotina ela é fundamental. Fundamental. E aí nós vamos falar agora sobre a importância da família nesse processo de férias escolares. As crianças hoje, Michele, eu não sei se você percebe isso, vêm com agendas muito cheias, né? Eu tenho várias amigas que colocam na vida da criança várias... curso, agenda cheia mesmo para uma criança que eu julgo que seja, às vezes, até desnecessária, né? E aí, nessa época de férias escolares, os pais começam a pensar numa programação para a família, mas muitas vezes esquece de pensar naquela criança, naquele filho, se ele realmente gostaria de fazer aquilo, ou de ir naquele lugar. Às vezes esquece até de comunicar como é que vai ser as férias, de combinar, né? Porque os combinados também são muito importantes. O que a criança, o que a família, como que eles vão agir nessa época de férias? O que a mãe tem que fazer? Tem que conversar com o filho? Tem que colocar ele na programação familiar? Como que tem que ser esse convívio, Michele? Sim, eu acho que é importante a gente começar a falar, Nina, do quanto que tem crianças que têm uma agenda de um adulto. Né? E assim, eu particularmente, eu falo muito isso para as mães que chegam até mim, o quanto que eu não acho que isso é positivo. Né? Eu não acredito isso como uma maneira saudável da criança viver. Por quê? Porque assim, a criança precisa brincar. Precisa ser criança. Precisa ser criança. A criança precisa ter tempo de ficar sem fazer nada. E esse eu acho que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. Né? A criança ela não dá conta de ficar sem fazer nada. E a gente sabe dessa importância para todos nós. Você acha que desenvolve o quê? Uma ansiedade? Uma ansiedade, exato. Entendi. Se você parar e olhar para essas crianças, às vezes, uma hora sem estar com acesso ao celular, ou videogame, ou qualquer outra atividade que não uma questão lúdica ou de não fazer nada, elas ficam extremamente ansiosas, né? Às vezes irritadas. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse autocontrole de querer colocar os filhos para fazer muitas atividades. Então, meu filho tem capoeira num dia, tem inglês no outro, tem futebol no outro. E assim, os 5 dias da semana tem agenda lotada. Agenda lotada. Você sabe que eu já me senti mal em vários momentos conversando com amigas, porque eu não enchi a agenda do meu filho. Eu fico pensando, nossa, mas será que eu não tô muito devagar? Né? Tô muito maleável com o Davi, porque ele tá só na escola e fazendo um esporte. Que eu falei, pelo menos uma natação você vai ter que fazer, né? Só que daí eu vejo outras crianças, eu começo a comparar, eu me sinto até mal, porque eu falo, gente, a agenda do Davi tá muito tranquila. E é importante a gente permitir tem que ficar sem fazer nada. Tem que ficar. Né? Eu falo que até às vezes a minha filha fala, não tem nada para fazer. Eu falo, então pode olhar pro teto às vezes, ver o que você acha, né? Eu falo, lavar uma louça? Então, porque a gente precisa lidar com esse tempo ocioso também. E com isso a gente desperta na criança uma criatividade. Quando eu não tenho nada para fazer, eu também tenho essa oportunidade
oportunidade de tentar criar algo. Entendi. Né? Então, às vezes eu tô ali, nossa, eu olho para alguma coisa que parece não ser útil, e ele começa a tornar-se útil, né? Então, é importante que a gente permita isso para as crianças. Tá. Viver o tédio. Viver o tédio. Essa é a maior dificuldade hoje dessa geração, né? Nossa. Até por conta da tecnologia. Sim. Então, porque na tecnologia você apertou, tá ali o que você quer. Exato. Né? Então, a dificuldade para esperar, para lidar com a frustração, está muito relacionada a estar o tempo inteiro tendo que fazer algo. Ô, Michele, eu não sei se você é dessa época ou se você fazia isso. Quando eu era criança, o momento de tédio, quando não tinha nada para fazer, eu ia procurar caixa de papel, caixa de papelão, caixa de sapato, caixinha de fósforo. Sim. A gente usava muito fósforo antigamente, né? E fazia aquelas miniaturas, brinquedos com esses objetos, né, de papelão. Sim. Hoje a gente vê poucas crianças tendo esse interesse do artesanal, né, Sim, do manual. e às vezes não é nem a que não tem habilidade, é porque ainda não foi testou. estimulada. Exato. Entendi. Né? Eu nunca me coloquei nessa situação para ver se eu realmente dou conta ou não de fazer. É legal. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente importante. pensar nessa época de férias. Sim, de né? criar coisas, brincadeiras diferentes, e não as que Isso. só a tecnologia favorece, né? Oferece. É Então, isso. acho que isso é muito importante. E eu acho que esse é o grande desafio para os pais nesse período. O que eu vou fazer o dia inteiro com essa criança? Exato. Né? Então, eu acho que é a gente criar oportunidades para eles, oferecer também esses momentos de não ter nada para fazer e aprender a lidar com isso, o aprender a esperar, porque sabe que nessa rotina do dia inteiro, a mãe também tem os seus afazeres ali em casa, ou algumas trabalham home office, ainda não estão de férias, então a criança vai ter que esperar o momento também, né? Porque não é que ela tá ali que tem que ter disposição o tempo inteiro para ela. Sim. Né? Então, tudo isso é importante ter essa conversa com a família. Ó, eu ainda continuo trabalhando. Então, Legal. vou precisar que você entenda esse período, espere um pouco, consiga fazer outras coisas, ajudar nas tarefas de casa. Isso, assim, desde sempre, Desde não só quando tá de sempre. férias. Né? Colocar, ó, você já tem capacidade para fazer isso. Então, é importante a gente também listar esses combinados e não esquecer disso nas férias. Né? A gente pode fazer isso, continuar fazendo isso nas férias é muito importante. Que legal. E esse convívio familiar, importante a gente reforçar. Eu acho que deixar isso bem claro para os pais, que os pais também precisam priorizar essas crianças, o olho no olho, a conversa, né? Saber como é que tá o mundinho daquela criança, né? São oportunidades, Eu né? acho. Acho que assim, o tempo de estar mais junto, a gente sabe que o dia a dia aí de muitas famílias, quase que da maioria, é muito corrido, Sim. né? Por vezes, os pais e os filhos ali se veem só à noite. Exato. Né? Porque tem crianças que entram 7 da manhã na escola e vão Fica até integral 6, o dia por todo. exemplo, né? E aí, quando chega em casa, às vezes eu tomar um banho, uma refeição e já vai dormir. Então, nem sempre tem aquela conversa, aqueles momentos. Então, acho que é importante a gente restabelecer isso. Esses né? vínculos, Criar exatamente esses vínculos novamente, que na verdade é importante a gente manter, mas dentro do dia a dia cada família entende ali o que é possível. Mas a gente sabe que a gente pode mudar, né? Porque quando a gente conversa com as pessoas, falam, 24 horas parece que não é suficiente para o meu dia. Mas se eu tivesse 48, eu também ia falar que não seria. Nunca ia Então, ser suficiente, nunca ia né? ser suficiente. É aí onde a gente precisa listar o que é realmente importante, o que Prioridades. é prioridade. Entendi, prioridades. Vamos liberar agora o WhatsApp para vocês participarem com a gente. É o 991470620. Se você, de repente, tiver alguma pergunta para fazer, hoje a gente está aqui com a psicóloga Michele Amorim, a filha da dona Cleusa. Quero mandar um beijinho para Mirelle também. Tá lá acompanhando, né, Michele? Minha cunhada. Bonitinha, um beijinho para vocês. E lembrando que quem participa hoje com a Nina concorre a kits, né? 50 salgados, que delícia salgados. Vou liberar também parte de convites para o cinema. Dica de cinema para as crianças. Moana, um filme lindo da Disney. Seus filhos já foram assistir, Michele? Esse ainda não. Não, lindo, gente, o filme. Vale muito a pena. E essa coisa de você incentivar as crianças a ter esse acesso a essa cultura que é tão importante para o desenvolvimento, né, Michele? É importantíssimo. Ensinar as crianças a irem ao cinema. Eu vejo muitos pais reclamando, mas meu filho não gosta de cinema, mas ele foi estimulado, né, a ficar e assistir, a se envolver com a história, desde pequenininho, né? Sim, assim como a leitura. Eu lembro do Davi bebezinho no cinema com a gente queria ir assistir algum filme, e aí filmes que dava pro Davi
assistir, ele ia, ficava no meu colo, hoje ele adora. Pede para ir e é um hábito, né? Eu acho que vale a pena a gente investir nesse hábito, porque é uma cultura importante, né? Eu vou rapidinho para o intervalo e a gente volta com o nosso último bloco. Vamos falar sobre a importância da socialização. Crianças, família, crianças com outras crianças. Sim. E esse contato das crianças com os coleguinhas da escola, é legal a gente incentivar esse relacionamento? Eu conheço criança que não quer nem mudar de escola porque não quer abandonar os amigos, né, da turma. Mas até que ponto isso é bom também, né, Michele? Exato, é importante trabalhar. Tem uma dependência emocional. Sim, aí, né? Com certeza, uma insegurança, de estabelecer novas amizades. Eu acho. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Cheque Track. Atenção motorista, você sabia que